Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bom? E Henrique Massaro. E aí, Carlos, tudo bem? Obrigado, tava com saudade já. A gente tá aqui pra essa semana falar de filmes de terror, ou mais ou menos terror, ou psicopatas na melhor idade. A gente vai falar no primeiro bloco de Halloween Ends, que pode ser ou não o último capítulo da franquia. E depois a gente fala de um filme que estreou na Netflix, baseado em mais um dos milhares de contos de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan. Então, vamos lá, Mari, por favor, suba a trilha e vamos embora. Bom, vamos lá. Halloween Ends é a mais nova empreitada da franquia Halloween, que começou lá em 78 com o filme clássico do John Carpenter. Agora chega na sua bilionésima produção. Na verdade, é o final de uma trilogia que não é que ela recomeçou a série, porque ela parte do princípio que o primeiro filme de 78 é canônico, por assim dizer. Ele conta o filme, mas ele descarta todos os filmes que vieram depois de 78. O do Halloween 2, o Halloween 3, o Halloween 5, o Halloween... como é que era? O H20, o Ressurreição. Ele descarta todos esses e recomeça a história ali em 2018, a partir do filme de 78. Se passaram ali 40 anos e aí a história recomeça. E aí depois teve o Halloween, esse de 2018, que se chama também só Halloween. Depois, no ano passado, teve o Halloween Kills e agora o Halloween Ends, que tem, de novo, como sua protagonista a Jamie Lee Curtis, né? Que estreou, na verdade, no filme de 78. Hoje em dia já é uma atriz mais do que estabelecida. Ela volta a viver o papel clássico dela, da Laurie Strode. E aí a história... A gente vai dar alguns spoilers, obviamente, para quem não viu... Bom, o spoiler de 40 anos já prescreveu, né? Do original. Mas a gente necessariamente vai ter alguns spoilers do Halloween de 2018 e do Halloween Kills, né? Que é o do ano passado. Por quê? Porque a história ela continua 4 anos depois do final do Halloween Kills. O Kills, ele começa imediatamente onde acabou o de 2018. Esse agora, ele se passa 4 anos depois. O Michael Myers, né, que é o assassino clássico, o psicopata, tá sumido, mas surge um novo episódio de violência na cidade e isso aí pode despertar não digo uma onda de violência, mas pode despertar acontecimentos que levariam aí a um esperado confronto final da Laurie com o Michael Myers. Como eu disse, a Jamie Lee Curtis é a protagonista, mas até isso a gente pode discutir se o protagonismo é dela ou é de outro personagem. A direção não é do John Carpenter, né? O John Carpenter, na verdade, não faz nada, não faz nenhum longa, né? Desde 2010, quando ele fez um glorioso filme chamado Aterrorizada, que tem críticas bem ruins quanto, mas ele é um cara bem reconhecido, né? Ele é o Twitter dele é mestre do terror, né? Não há por que a gente contestar isso. Além do Halloween, alguns outros filmes mais conhecidos dele, o Enigma de Outro Mundo, né? Que é bem famoso, bem bom também. Fuga de Nova York, aquele com o Kurt Russell é dele. E um que eu não lembrava que era dele, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido, também com o Kurt Russell, né? Muito vi na sessão da tarde. Mas enfim, a direção é do David Gordon Green, que dirigiu também os dois primeiros aí dessa trilogia, tanto o Halloween de 2018 quanto o Halloween Kills. O John Carpenter, assim como a Jamie Lee Curtis, está na produção executiva desse filme. Sem entrar nos spoilers, que necessariamente depois a gente vai falar, né, dado o nome, se ele acaba ou não, mas sem entrar nos spoilers. Henrique, primeiro, o que tu achou aí dessa nova empreitada aí, desse
pobre psicopata idoso. Bom, eu gostei bastante desse último filme. Acho que fechou bem essa trilogia que eles fizeram para dar essa sequência ao filme de 78. Primeiro que eu acho que foi uma decisão acertada de ter eliminado aqueles filmes todos que vieram no meio, porque ninguém conseguiria acompanhar e tem filmes realmente muito ruins no meio disso tudo. Eu achei que a proposta de 2018 foi legal. O de 2021, né, que é o Halloween Kills, achei bem fraco, é o mais abaixo de todos eles. E agora esse, pra mim, é o melhor dessa trilogia. E acho que dá uma encerrada bem legal assim, nessa história. Espero, inclusive, que tenha encerrado. Na parte de spoiler a gente vai dizer por quê, mas acho que dessa vez acabou. E acho assim, também que eu acho que ele é o melhor, não só porque a produção evoluiu, o roteiro é melhor e tudo mais, mas muita referência ao filme original, referências que não são gratuitas, elas funcionam muito bem como elementos narrativos também, né? Não só pela nostalgia em si. Então, em linhas gerais, eu gostei bastante. Algumas das coisas que aconteceram, eu fiz umas previsões comigo mesmo, assim, do que eu achava que ia acontecer. Algumas eu acertei, outras eu acabei não acertando. Mas, no geral, gostei bastante. Acho que também traz temas relevantes desses dias aí atuais, né? Mesmo sendo um filme slasher, que é para ser terror pelo terror, né? Traz questões importantes. Coisa que o filme anterior, de 2021, tentou fazer de forma completamente desastrada, assim, né? Acho que eles levantaram muitas questões ali que não conseguiram aprofundar, ficou uma salada ali de combinações meio estranhas. E nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que a história tá mais redondinha, assim, então gostei bastante da experiência. Márcio Gomes. Eu fui pra esse filme sem ter visto Kills, né? Eu me perdi nas contas aí e vi o filme de 2018, achei que esse era uma sequência direta do filme de 2018, daí descobri lá, antes de entrar no cinema, o Henrique me contou que teve um outro filme em 2021 e que eu me perdi, me passei completamente, mas não faz a menor diferença, assim, né? Não senti nenhuma falta, até porque eles fazem uma mini recapitulação ali depois da introdução do filme, ali tem um recap, Previously, em que a Lauren Strode meio que conta desde 78, passa pelo filme de 2018, daí dá acho que é uns 2 minutos, não chega a ser 2 minutos, eu acho. Então, quem não assistiu os filmes, mesmo de 2018, não vai sentir falta, assim. É um pouco como a gente fala, assim, quando a gente vê esses filmes e tem alguns que a gente vai com uma grande expectativa e se decepciona. Eu já falei aqui algumas vezes isso, e esse também, antes eu comentei com o Carlos, até antes da gente ir no cinema, o Carlos estava falando que não gostou do Kills, e eu estava achando que ele estava falando de 2018. Eu tinha achado interessante o de 2018, de todos os outros da franquia, fora o de 78, que eu acho muito bom, mas todos os outros da franquia são muito ruins, né? Tem o 3, que é terrível, assim, que é um que os caras botam uma máscara, saem umas cobras de dentro da máscara, assim, que é uma coisa medonha. Mas esse de 2018 não é tão ruim, assim, ele tem aquela questão do serial killer que fica atormentando a Jamie Lee Curtis, ela se sente meio obcecada por ele, né? Monta umas armadilhas e tal, então tem essa coisa do passado que fica rondando ela, que marcou toda a vida dela e tal. Então tem esse lado, né, do 2018 que eu não acho tão ruim assim. Não é um grande filme, mas também não é um filme completamente descartável. E esse eu fui com uma expectativa que fosse ser um filme meio complicado, assim. E me surpreendeu, assim, não é uma matança desenfreada, né? São poucas mortes e todas elas, embora seja um filme slasher, obviamente, mas todas elas estão dentro do contexto da história. O cara não sai matando gente sem um sentido, né? Como são na maioria desses filmes. Todas elas estão dentro dentro do roteiro, no caso, elas fazem sentido. Mesmo os personagens novos que estão ali, que são introduzidos na trama, eles também fazem um link com a história original e tentam avançar a história. Então isso eu acho que a história consegue fazer essa conexão com o passado e tentar mostrar alguma coisa nova, assim, tentar dar alguma coisa diferente, dar uma nova roupagem pro filme, uma nova releitura e tal. Mas eu acho que o filme ainda tem alguns problemas, assim, que são alguns problemas desses filmes de serial killer, que a gente pode falar mais adiante, quando a gente for entrar na parte dos spoilers, assim. Eu acho que dá para fazer algumas conexões com a série do Dahmer também, né, que é uma série de ficção, mas é baseada em história real.
E daí a gente pode entrar também na discussão de como se representar os serial killers e como eles são representados tanto na ficção como no documentário, como essas coisas se misturam e elas não se misturam por acaso e elas trazem essa atração também, não por acaso, e esse filme acho que representa um pouco isso também, assim. Mais do que outros filmes do Jason e do Fred Krueger, etc. Mas enfim, eu acho que foi um pouco mais do que eu esperava, assim. Embora tenha alguns probleminhas ali que a gente pode apontar, eu acho que o filme entregou uma história menos tensa. Eu não fiquei com medo em nenhum momento, não levei nenhum susto, né? Se as pessoas vão pro cinema esperando sustos, esperando, né, aqueles jump scare, não tem. Momentos de tensão também não tem, porque tu já viu a Lauren Strode lutar com o Michael Myers umas 480 vezes, né? Então, tipo, é mais uma luta entre os dois. Né? Em nenhum momento tu te sente ameaçado que algum personagem principal vá ter algum destino diferente, né? E todas as mortes tu mais ou menos imagina que elas vão ocorrer, porque, né, são personagens secundários que morrem. Tu já vê mais ou menos as coisas acontecendo e tal, então essas coisas previsíveis elas estão ali como todo bom filme de slasher. Mas a história em si eu acho que ela levanta algumas questões interessantes, assim, sobre a questão da obsessão, de como o passado nos assombra, né, e como a gente vive em função dele, e fica difícil de desapegar essas questões, né, no caso é a questão do serial killer, e no caso dos traumas, né, do caso um dos personagens ali, que é o personagem do novo babysitter ali, o babysitter masculino, e também a questão da origem do mal ali, que se trata bastante, que também foi uma coisa que trata no Dahmer, e que esses filmes personificam o mal como uma coisa única, né? Que não é uma coisa, e para mim esse é o grande problema dessas histórias todas, ali, como o mal como uma coisa isolada, como aquele monstro, ou como eles falam, bicho-papão ali, né? E o mal é muito mais difuso do que isso, é uma coisa muito mais difícil de tu identificar, e nesses filmes elas são muito claras ali, né? Tu consegue, só tem que definir a origem, né? Ela é uma origem que é inerente, né? As pessoas nascem com aquilo ali, ou é o meio que define na forma como elas são criadas e tal. Né? E essa discussão que o filme meio que traz, assim, como é que o mal se origina no Michael Myers, no babá ali, que acaba meio que assumindo essa postura depois, né? Então tem umas questões que a gente pode discutir, assim, né? Então o filme levanta essas pelotas, assim, para discussão de mesa de bar, de mesa de podcast. Mas enfim, no geral, acho que uma nota 6,5, 7, por aí. A gente pode chegar nisso. Confesso que eu dei uma maratonada aí nos últimos dias de Halloween. Eu nunca tinha visto nem o original. E então o meu parâmetro tá muito vivo ainda. Vivo em filme de slash, né? Engraçado. Ele é muito bom. O original de 78 é muito bom. As pessoas geralmente associam filmes de terror a um cinema menor, né? Porque realmente tem muita porcaria, mas tem muito filme de terror que é muito bom mesmo, assim. O Halloween de 78 é um desses. Ele não é o precursor desse subgênero do slasher, porque o Massacre da Serra Elétrica já tinha sido feito ali, né, em 74. Mas ele é um dos pioneiros nesse subgênero que, né, tem o Jason, mais recentemente o Pânico, né, que teve aí seu 5º filme da franquia. Eu acho que, ao contrário, esse primeiro, o de 78, ele é tenso. E ele é tenso numa época em que eles não conseguiam ter bons efeitos sonoros ainda. A hora que a Jamie Lee Curtis vai brigar com o Myers, ela pega uma agulha de tricô e taca na garganta dele e não tem quase que barulho nenhum na tela. Hoje em dia, a edição de som, isso é engraçado, porque no filme agora, nesse previously que tem ali no começo, mostra essa cena e ela tá com a edição de som agora. Então tu vê é como se tu sentisse assim, o fio da faca, o fio da coisa passando pela garganta, e na época não tinha nada. E mesmo assim era tenso, sabe? Só tu vê o psicopata ali, era tenso. E ele tinha foco nesses primeiros filmes, sabe? Ele não saía matando a la louca. Nesse de 2018, e principalmente no Halloween Kills, vira uma coisa Jason, assim, sabe? Quem tá na frente morre, assim. E ele ainda para botar máscara nas pessoas e pendurar no balanço, pendurar na parede.
Por isso que eu fui também com a expectativa bem baixa para ver o Halloween Ends e gostei também. Eu tenho um problema com o final dele ali, mas depois a gente entra na parte dos spoilers. Mas no geral eu achei legal, primeiro porque ele tem foco nas mortes ali, ele não sai matando todo mundo. É meio estranho dizer isso, mas todas as mortes ali são justificáveis dentro da história. Nenhuma morte ali é gratuita. E ele subverte um pouco a expectativa. Eu brinquei no começo ali falando que a Jamie Lee Curtis é a protagonista ou não, porque eu não sei se ela é a protagonista desse filme. E justamente entra um personagem novo, que é o Márcio falou ali, o babysitter, né? O Corey, vivido pelo Rohan Campbell, que eu brinquei com os guris no começo do filme, ele parece muito de óculos ali, né? Ele parece muito com o ex-ministro Ricardo Salles, só que em vez de matar árvores, ele mata pessoas no filme. E tem essa coisa que chega um momento, não sei se a gente já tá entrando em spoiler, acho que ainda não, né? Que fica uma dúvida assim, tu vê que aquele guri é perturbado e tu vê que vai dar merda, assim. Só que fica uma expectativa assim, ele vai ser um novo Michael Myers ou não? E aí ele encontra o Michael Myers e o cara não mata ele. Nasce ali uma relação de cumplicidade no filme que eu não esperava, sabe? E é um negócio novo na franquia, né? Bom, eu não sei também se é novo daqui a pouco, eu não vi todos, mas assim, me parece que é algo novo. Então, eu fiquei com essa expectativa justamente por ser o final da trilogia do tipo, esse cara vai assumir o facão, vão matar o Michael Myers, mas a série vai continuar a partir disso. Ou ela vai morrer, ou isso vai acontecer. E, na verdade, nada do que eu esperei aconteceu, assim. Então, o filme subverteu todas as expectativas nesse sentido, assim. Eu acho que ele não tem tanto subtexto que nem tem os outros. Acho que que nem o Henrique disse, o Halloween Kills tenta fazer essa crítica ali do linchamento social, ali, mesmo que ali não tenha redes sociais, né, mas é uma coisa mais presente e que talvez depois a gente possa falar, né, no outro bloco do filme do telefone. Só que ele mira num lado e acerta no outro, ou acerta em nenhum, né, no Halloween Kills. E nesse aqui eu acho que ele é mais focado, então acho que funciona mais. Concordo, não é um filme tenso. Acho engraçado que a musiquinha, o tema clássico, né, que é do John Carpenter também, né, ele só ganhou uma nova roupagem nessa nova trilogia que basicamente foi botar uma bateria por baixo. É o mesmo tema de piano, só que agora tacaram uma bateria. Eu gostei, mas eu acho que ele pode ser um pouco divisivo justamente por trazer não é uma nova leitura, mas um novo caminho aí para a série de Nascimento do Mal aí, que nem o Márcio falou assim. Eu tava pescando aqui no Metacritic em termos de nota. Obviamente o melhor colocado é o filme de 78, né? Ele tem média 87 no Metascore. E logo depois vem esse de 2018, que tem nota 67, que já não é muito alta, né? O pior de todos é o Ressurreição de 2012, que tem nota 19 de 100. O Kills tem 42 e está em sétimo lugar. Só que esse de 2018, ele foi a maior bilheteria de todos eles. Ele custou 10 milhões e rendeu 255. E eu acho que esse de agora pode fazer mais. Eu acho que ele tem potencial para fazer mais. Eu acho que o boca a boca dele tende a ser pelo menos... vou usar uma palavra que o Henrique usou depois de uma cabine, não sabia o que dizer. No final, ele é instigante. Eu acho que ele tem um boca a boca que pode ser instigante. Em tese, aí assim, a partir daqui vamos dar spoilers, tá? Estejam avisados. O nome entrega um pouco o que promete. Mas, em se tratando de filme de terror, a gente nunca sabe se pode confiar. A Jamie Lee Curtis deu entrevistas dizendo que esse é o último filme. Que ela participa, pelo menos. Só que ela já disse isso depois do 2, ela já disse isso depois do
do Ressurreição. Então, vá saber. Tem essa questão do psicopata nunca morrer, né? Mas, cara, eles passam ele no moedor nesse filme. Eu acho que agora acabou, né? Não, eu acho que sim e espero que sim, para que a coisa faça sentido. Eu acho que, assim, esse filme ele foi mais de... Vocês falaram aí de ele não criou tanta tensão, nem é tão assustador assim. Ele é mais de levantar questões para ser discutidas e também de solucionar, finalmente, essa história toda. Porque... E aí eu tava indo com a expectativa de que não terminaria, talvez. Esse foi o ponto que eu me enganei. O que não quer dizer... Eu acho que terminou, tá? O que não quer dizer que não possa ter novos filmes com, daqui a pouco, um novo assassino e tal. Mas eu acho que nesse caso terminou. Mas mesmo assim, mesmo a gente dizendo que todos os filmes que vieram depois do primeiro são descartáveis até o de 2018, inevitavelmente todo mundo tem na cabeça que mais de 10 filmes do Halloween já foram feitos. Então a gente vai assistir sempre achando, ele não vai morrer, não vai morrer. Então eu acho que esse foi um filme que caminhou para fechar mesmo o arco aí do Michael Myers. O slasher em si, né, o assassino, ele tem uma característica de ser um personagem meio sem camadas, assim, né? Ele não fala, ele dificilmente entende os traumas dele e tal. Nesse caso, o Michael Myers nasceu já, até onde a gente sabe, ele já nasceu sendo com o mal dentro dele, desde que ele mata a sua irmã ali nos anos 60, que é a cena original do primeiro filme, primeira cena, né? E depois... ele só tem a motivação de matar. Eu concordo que no primeiro a gente entende mais o que motiva ele. Sempre tem uma questão com o que ele considera talvez um pecado. Ele vai nos adolescentes ali que estão se envolvendo sexualmente. Sempre tem esse viés, assim. E depois, não, ele vira simplesmente uma máquina de matar e tal. Mas mesmo assim, eu acho que esse filme foi importante para concluir finalmente o arco dele, se é que a gente pode chamar assim. Acho que o fato dele trazer um novo assassino, né, que foi a grande... Eu acho que, aí realmente descartando os filmes dos anos 80 e 90, eu acho que isso foi a novidade, né? Porém, cheguei a pensar em algum momento, esse cara vai ser quem vai continuar, né, a matança para que a saga não termine. Mas já que a gente tá falando spoiler, não, esse cara também morre. Isso o fato de ter alguém para dar... ele não vai pro triturador, ele simplesmente é esfaqueado e que o Michael Myers quebra o pescoço dele depois. Então, nesse tipo de filme, em Halloween isso não quer dizer muita coisa, pode ser que ele se levante e tal. Isso, inclusive, é um dos clichês do slasher, né? O Pânico é um slasher que ele brinca com os slashers, né? Ele faz uma sátira com uma das coisas que eles sempre falam é que sempre vai ter alguém para dar sequência aos crimes que foram iniciados naquela cidade que está amaldiçoada. Então, assim, não dá para fechar essa porta aí para ver que não vai ter um novo Michael Myers. Mas essa história em si, eu acho que ela terminou e eu acho que eles fizeram de uma maneira interessante. Levantar essa questão do mal na cidade, e eu acho que aí eu acho que essa questão desse guri, desse novo personagem entra bem, porque de forma semelhante, assim, mal comparando com a Laurie, ele é um cara que é amaldiçoado a vida inteira porque aconteceu um acidente com ele estava tomando conta de uma criança no início isso é a cena inicial do filme, e aí ele acaba acidentalmente derrubando essa criança de cima da escada, a criança morre, toda a cidade fica sabendo disso e passam-se 4 anos e ele ficou marcado por isso. Assim como a Laurie ficou marcada por ser não só a menina que sobreviveu lá em 78, como quem trouxe o Michael Myers de volta, né? Porque ela, segundo o que eles falam ali, ela ficou tão obcecada por ele, para acabar com ele de vez, que ela acabou atraindo o mal de novo para aquela comunidade. Então tem essa marca nela também. E os dois têm isso em comum, assim como a neta dela, né, que tem o fato de ter sobrevivido, a sua mãe, filha da Laurie, morreu no filme anterior. Então isso é uma coisa que acaba aproximando eles e deixa espaço para que se desenvolva isso, né, da cidade em si, da ira daquela comunidade, de querer não só fazer justiça com as próprias mãos, como se mostrou no filme anterior, como, né, de colocar uma pecha ali em alguém, deixar aquela pessoa marcada para sempre, e isso é o que vai fazer nascer o mal de vez nesse guri novo aí, no Corey, né? Corey, né? No Corey, diferentemente do Michael Myers, que é um cara que já nasceu com o mal nele, o Corey vai desenvolvendo esse mal, e aí ele cria essa relação, como tu falou, de cumplicidade com o Michael Myers, que é uma coisa que ela é meio estranha, né? Porque o Michael Myers olha pra ele e identifica isso, que não tem muita explicação e também não tem como a gente conjeturar aqui de como isso aconteceu. Mas aí isso eu acho legal até. Aí, a partir do momento que isso acontece, a Laurie identifica nos olhos dele esse mesmo mal e tal. Enfim, dentro da viagem do que é Halloween, eu acho que isso funciona. E, enfim, eu acho que isso concluiu bem. O Carlos falou que o final em si
A gente pode entrar já... A última cena, ela é talvez meio too much, que é quando eles... Tá, o Márcio quer falar, depois eu volto pra esse ponto aí. Antes de entrar na parte essa aí, pré-final do filme, né, que antecede o final do filme, eu queria só ficar um pouquinho mais nessa questão do treinamento do Michael Myers, a escola Michael Myers Serial Killers, que é uma coisa meio Cobra Kai, assim, ele ensinando o Corey a ser um serial killer, assim. E ela tem alguns momentos que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado, esticado um pouquinho mais, assim. Talvez o filme não se preste um pouco para essa coisa mais de humor, mas acho que tem momentos em que ele se atrapalha quando ele faz essas ações, assim, nos seus primeiros crimes, assim, que poderia ter explorado um lado de humor mais... esse humor mais violento, assim, né? A parte que ele vai... tem uma das cenas que ele vai tentar matar uma das... Ele mata um que eu acho que é o psiquiatra dele, eu acho. Se não me engano, o que o guri mata é o médico que costura a mão dele. Isso, o médico que costura a mão dele e daí vai matar a namorada e daí tem uma hora que ele bota a mão na porta e a mulher fecha a mão na porta dele e não consegue matar, daí tem que o Michael Myers ir lá, tá, peraí que eu faço isso já que tu não consegue. Então, tipo, tem essa coisa meio cômica, assim, de ele tentar fazer a coisa e não conseguir, o Michael Myers tem que ser meio que o mentor, assim. Então, eu acho que essa parte poderia ter sido um pouco melhor explorada, assim, teria dado uma quebrada mais no filme, assim. Mas... a parte que eu não gostei da história, um pouco como comentei na minha parte inicial, assim, quando entra na vibe meio estilizada da questão do serial killer, assim, porque toda vez que o Corey mata alguém, assim, depois ele vai e encontra a neta da Lauren, e daí eles têm uma relação, normalmente, não sei se eles chegam a vias de fato, assim, se chegam aí pra cama ou não, mas depois eles saem andando de moto pela cidade, com cabelos ao vento, tem aquela coisa assim, eu matei alguém e agora me sinto, né, tem aquela coisa meio empoderada, assim, depois daquela coisa, daquela adrenalina de tu matar alguém, né, é uma coisa meio Assassinos por Natureza do Oliver Stone, assim, e é essa coisa meio estilizada do crime e da questão do serial killer que eu acho meio complicada, e isso o filme se perde em alguns momentos, assim, então acho que essa parte e eu acho que meio que destoa um pouco da história, né. Nesse ponto, eu concordo que destoa da história, inclusive acaba tirando tempo de tela da própria Laurie e do próprio Michael Myers, né? Essa história toda aqui é meio paralela, assim. Mas eu achei que foi bem construída, acho que funcionou bem. Porque a gente vai vendo até metade do filme, mais ou menos, que esse guri, o Corey, ele era marcado por isso, mas ele era um cara do bem, assim, né? E aí eu achei que um pouco a maneira de... Isso que tu falou depois que ele mata e ele vai se libertando cada vez mais, foi meio que assim uma transformação dele de tipo assim, quiseram me botar isso, de me dizer que eu sou um assassino todos esses anos, então beleza, então agora é isso aí mesmo. Então agora eu vou me vingar dessa gente toda. Claro, é meio forçado e tal, mas eu acho que dentro desse contexto faz um certo sentido, assim. Meu problema é a forma como tu representa isso, sabe? Quando tu representa isso como uma forma de rebeldia, sabe? E mostrar como se fosse, sei lá... Tipo o Jim Morrison do Oliver Stone caminhando em cima do prédio, tentando se jogar, sabe? Como se ele tivesse chapado na própria... Glorificando. Exatamente. Meio que glorificando todo aquele ato de contravenção, que é muito mais do que uma contravenção, muito mais do que uma bebedeira, coisa, tá matando e mutilando. Não, eu acho até que tem um pouco isso, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é um pouco corrigido pelo fato de que a gente vai vendo que ele tá enlouquecendo, assim. Ele meio que começa a não falar coisa com coisa, tu vai vendo que ele saiu fora do... Coringa mal feito, assim. A minha dúvida o primeiro filme é de 78 e a cronologia se passa, né, nesses 40 anos, mais de 40 anos. Não tem um prefeito para proibir a festa de Halloween, né? Não, e não é nem isso, as pessoas ainda ouvem rádio e não podcasts ou youtubers, né? No 18. No 18, né? Quem começa tudo é um podcast de crime, né? De true crime. O filme também não esclarece outra coisa que é levantada no 18, né? Que é... Porque ele é preso com 6 anos, né? Depois ele é solto e tal. Acontece tudo que aconteceu lá no filme original. Só que mesmo no original, pra quem não viu, ele mata a irmã lá com 6 anos de idade e vai preso. Vai pra os de jovens e tal, né? Até que o carro lá, o ônibus que ia levar ele pra transferir, bate e ele pega um carro e foge.
E surge a questão, onde é que o Michael Myers aprendeu a dirigir se ele entrou na cadeia com 6 anos de idade? E isso já é algo icônico no filme. Não esclarece. Não, o que eu acho, o meu problema com o filme é depois da morte dele. E não é com a questão de colocar ele no triturador. É com a vibe justiceiros, assim, sabe? Isso me incomodou um pouco. Até porque o Halloween Kills é meio que todo em cima disso, assim, é a comunidade que se junta pra acabar com o psicopata, só que eles querem achar aquele psicopata o mais rápido possível, mesmo que não ache o cara certo. Então eles acabam levando a morte de outra pessoa, e no final do filme tem uma reflexão do tipo, olha, em que lugar chegamos, estamos perdendo nosso senso de civilidade, nós levamos uma pessoa a morrer e tal. E aí agora acabou tudo de novo. Porque assim, não, Michael Myers morreu, mas a cidade precisa saber que ele morreu. Aí amarram ele em cima de um carro e toda a cidade sai em procissão na noite de Halloween. Ou seja, tem um monte de criança na rua. Eles saem em procissão, toda a cidade sai com um carro com a porra de um cadáver no teto do carro. Sabe? Tu quer mais coisa justiceira que isso, sabe? Não sei se é a melhor mensagem em 2022, apesar de que, né, em termos de mensagem, a gente tem visto muita coisa. A forma como ele termina, né, é a Lauren, no caso a Jamie Lee Curtis, dizendo que agora que o Michael Myers se foi, né, e que eles passam ele no tal do triturador, tu não vai ter lápide, tu não vai ter um túmulo, tu não vai ter nada e finalmente todo mundo vai poder esquecer e seguir adiante. Se a gente for lembrar no documentário do Dahmer, é um pouco isso, né? Os caras botam um prédio abaixo, não se tem homenagem às vítimas, não se tem nada, e no filme a ideia que se passa é isso: bom, o Michael Myers morreu, agora tudo acabou, as pessoas vão levar a sua vida adiante e tudo, temos um final feliz, mas não é o que acontece, né? As pessoas têm todo o peso do que se passou, então essa ideia de que só porque tu vai fazer uma procissão e depois tu vai esquecer tudo aquilo ali de novo e todos os teus traumas vão ser espiados por aquilo ali, não é o suficiente, assim. É uma catarse, mas não é aquilo que resolve o problema. Não, eu acho, mas eu concordo até com vocês, mas eu só discordo num ponto, assim. Eu não acho que, apesar de eles fazerem tudo isso, eu não acho que termine num clima feliz, tá? Não acho que as pessoas estejam comemorando. E diferentemente do Halloween Kills, onde esse tipo de atitude foi condenada, não tá todo mundo vibrando ali e tal. Nesse caso, eu sei, é meio too much mesmo, como eu falei, mas assim, o Michael Myers já está morto. Eles estão levando ali para que assim, aquele capítulo seja encerrado. Claro, isso deixa aberto para várias discussões e tal. Mas tu vê que tem um clima de melancolia ali meio em todo mundo, assim, olha, finalmente acabou, mas olha o rastro de morte que deixou isso aqui. Então eu acho que tem essa vibe um pouco diferente, que ela é importante nesse caso, assim. Mas sim, realmente, o cara não deixa de ter sido passado num triturador. Só pra quem não tá entendendo, é um triturador de ferro, tá? É num ferro velho que isso acontece. E um ponto importante, eu não vi eles colocando a máscara ali, não sei se vocês viram. Assim, vamos combinar, esse filme vai fazer dinheiro e a franquia vai voltar. Eu não sei se ela vai dar um novo reboot ou se vai ser alguém tipo Copycat que vai querer emular ele e vai voltar pra ir atrás, sabe? Não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. É dinheiro demais. Filme de terror é muito fácil de ter lucro porque eles geralmente são baratos. Esse mesmo agora, ele custou 20 e poucos milhões. Vai encher os bolsos de dinheiro, sabe? Não tem. E eu tava até pensando em termos de efeitos, né? Isso a gente vê mais em filme de super-herói, né? Quando tem muita cena noturna, é pra facilitar o CGI, né? Os efeitos ali. Esse aí também, cara. Tu vê todos os ataques que acontecem no escuro. Não tem ninguém pra ligar uma luz ali. Agora eu entendo, então, aquele episódio de Game of Thrones horrível. O novo Game of Thrones, bom, a gente vai fazer um episódio quando acabar a série. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, é a série mais escura de todos os tempos. Não, sim, não, mas, cara, essa agora é mais escuro. É escuro pros padrões Game of Thrones de escuridão. Buenas, acho que era isso, né? Ao contrário
da franquia Halloween, esse bloco vai chegar ao final. Então, só mais um detalhe, vocês lembram que eles falam várias vezes em caminho sombrio, Dark Path? Lembrou muito o acompanhante sombrio do Dexter, né? O Dark Passenger. O Dexter, que é um serial killer do bem. Esse aí, pelo menos. Cara, eu achei muito engraçado porque tem a cena lá do encontro do babysitter, do Ricardo Salles lá com o Michael Myers. Não confundir com Mike Myers, do Austin Powers. E ele meio que dá um pescoção no cara e é um pouco isso, né? É um serial killer idoso já ali, né? Um serial killer nos seus 65 anos. Então, né? Eles não deixam passar isso. Só um ponto a coisa que eu achei que ia acontecer, o trailer levou a gente a acreditar que ia acontecer, e até o filme, em alguns momentos, eu achei que a Laurie ia acabar morrendo junto com ele, e isso não aconteceu. Então, assim, pelo menos isso o filme surpreendeu, e também deixando aí brechas para que essa personagem, pelo menos, possa ser convocada de novo. Certo. Então tá, vamos seguir aqui o baile e falar agora do filmezinho de telefone da Netflix. Então tá, bora pra falar de Telefone do Sr. Harrigan. Márcio nos deixou aqui, eu e o Henrique vamos falar dessa super produção da Netflix. O maior filme da semana da Netflix. É também É também não, porque o Halloween não é baseado no Stephen King. Mas como vários filmes de terror recentes, esse também é um baseado em um conto do Stephen King. Ele tem produção do Ryan Murphy, né? A gente tinha falado agora nos 2 programas atrás, quando a gente estava fazendo o episódio da série do Canibal do Dahmer. O Márcio até falou que tinha o Murphy verso, né? Mas enfim, vamos lá. O que se trata o filme? Tem um milionário misterioso na cidade. Ele contrata um menino para ler histórias para ele lá, sem conotação que hoje em dia poderia passar, né? Mas enfim, ele contrata o menino realmente para ler os livros para ele. Eles criam essa relação de amizade, passa-se o tempo ali, tem um intervalo de, sei lá, 10, 15 anos. Não, 15 não, 5, 10 anos, né? A gente começa com o guri ali nos seus... Ele vai pra faculdade, né? Pro college lá. Mas enfim, e aí esse senhor misterioso vivido pelo Donald Sutherland morre, mas o menino consegue ainda se comunicar com ele pelo iPhone. Além de ser a maior propaganda da eficiência da Apple de tu conseguir se comunicar até com os mortos, Henrique. O que te pareceu esse filme? Vamos primeiro sem os spoilers. É propaganda e ao mesmo tempo é uma bela crítica também, né? A não só a Apple, mas toda essa tecnologia, assim. Olha, primeiro que assim, não é um filme de terror, né? Ao contrário do que a gente pode ser levado a crer, ele é um filme de mistério, que tem elementos, assim, até mais aterrorizantes, a gente pode dizer, mas não é um filme de terror. Eu acho que Stephen King, os contos dele funcionam bem nesse tipo de filme, que é mais é meio que um coming of age, assim, né? Às vezes até de formação. O mais clássico deles é o Conta Comigo, né? O Stand By Me. E nesse caso é mais ou menos nessa pegada. Eu gostei do filme, acho que ele é bem o que tu falou, é um filme, tipo, bom lançamento da semana da Netflix, assim, não é nem perto de ser o filme do ano, mas não é um filme ruim, eu acho que ele é legal, ele suscita ali várias questões, a gente falou dessa questão da tecnologia, a questão da vingança, tem outros temas importantes, a própria relação de amizade que ele constrói com esse cara, questão do poder como um todo, vários pontos são legais de serem analisados nesse filme, só que é um filme de 1h45, né? Não é um filme... um filme grande, não vai solucionar todos os mistérios. Dá um pouco a sensação de que, assim, se fosse uma série de 8 episódios, daria pra explorar mais coisas, assim, mergulhar mais nos mistérios e tal. Mas pro filme, assim, pra ver num domingão de noite, eu acho que ele é uma boa pedida. Acho que ele cumpre o seu papel, faz o feijão com arroz muito bem feito e funciona legal. Claro, essa questão de poder explorar melhor as coisas ficou para mim um pouquinho. Tem questões que são levantadas aqui que eu queria ver sendo desenvolvidas melhor, mas em linhas gerais
Eu acho que é um filme interessante. E essa questão de retratar essa idade específica da vida, eu acho que os contos de Stephen King que são adaptados para o cinema, né, por caso agora para o streaming, eu acho que em geral funciona bem. Nesse caso é assim também. O filme tem toda uma questão com a importância da literatura até, né, dessas histórias que ele lê para esse bilionário. Ele tá lendo vários clássicos ali, lê Joseph Conrad, lê Charles Dickens. Então isso é legal. E a maneira como usam também isso na história depois para desenvolver algumas coisas, acho que foi bem feito. Porque é bem isso, assim. É um filme que, se fosse ali nos anos 80 e 90, ele passaria várias vezes de tarde, se não fosse o streaming, né? E depois de um tempo ele viraria... Não cult, mas, né? Viraria aquele filme que uma galera viu e ele, como tu disse, né? Ele é rapidinho de ver, então é bem de boas. Ele é um filme que tem um mistério e eu acho interessante que ele não se preocupa em revelar esse mistério, né? Porque aí, já entrando aqui no spoiler, não tem muito spoiler do filme, mas enfim... como é que ele se comunica com o senhor morto lá? Não sei, eles não explicam, ele simplesmente se comunica. Ele liga lá, o telefone atende e ele reclama lá, fulano me fez mal, sabe? Ele é agredido no colégio lá, tem o cara lá que faz bullying com ele e bate nele. Aí ele liga pro cara e reclama, fulaninho me bateu. Aí no outro dia fulaninho aparece morto. Como é que aconteceu? Não sabe. Aí ele tem uma relação que eu até achei, mas eu pensei, o guri é muito novo, né? Com a professora. Porque eles se dão uma encarada uma hora que eu pensei, não, cara, será que eu tô com a mente poluída? Mas é uma encarada que a professora dá nele, né? E, diga-se de passagem, ela é minha nova paixão platônica. Kirby Howell Baptiste. E eu sabia que eu já tinha visto ela. Ela é a morte do Sandman. No Sandman ela é a morte e ela também já tinha aparecido no Barry, aquela série da HBO que é bem aclamada. E ela também aparece no glorioso Cruella. Ela é a amiga da Cruella. Ela é a Anitta. Ela é linda, nossa. Mas enfim, e também essa professora daqui a pouco ela morre no filme, porque um carro bate nela, e aí ele fica putaço e diz, olha, o fulano estava dirigindo bêbado e matou minha professora. Aí no outro dia o fulano morre porque engoliu sabonete, cara. Então assim, aí ele começa a se sentir culpado a partir daquilo ali, aí ele liga pro cara e diz assim, não quero mais. E aí acabou o filme. Então, basicamente, a história é simples nesse sentido, assim. Acho que tem uma crítica ali, tem uma hora que é meio que quase um monólogo, né, do Donald Sutherland, porque ele diz, e é engraçado, né, pra gente ainda que trabalha em jornal, porque ele diz assim, o cara é receoso com tecnologia, né, ele não quer o telefone, ele não usa o telefone celular. Aí o menino ganha lá uma raspadinha, uma loteria, né? Eu sou do tempo que tinha loteria da raspadinha. E ele ganha e compra um celular e ele vai dar um de presente lá pro amigo lá, o idoso. E aí ele diz, não, mas eu não quero, não preciso. Não, mas olha aqui, ó, tem a bolsa de valores atualizada. Aí o cara, é verdade. E aí no encontro seguinte deles já é sintomático, porque ele tá lendo o livro e o cara tá mexendo no celular e não tá nem prestando atenção mais no que ele fala. E aí quando acaba isso, ele pega e diz assim, o senhor pega e diz pra ele, mas olha aqui, eu tô lendo umas notícias no Wall Street Journal e eu não tô pagando nada por isso. Mas o guri diz, não, mas isso é ótimo. E ele não... Talvez não seja, porque em algum momento eu vou ter que fechar isso. E aí no momento que eu fechar, as pessoas vão consumir notícia por outros canais sem tanta verificação, né? Sem tanta checagem. Então, aquele senhor ali do filme, ele já estava prevendo, claro, né? O filme se passa agora, não é? É um filme feito agora, então já está falando do que já sabe, do acontecido. Mas para efeitos de data ali, o cara já estava prevendo o quanto essa disseminação de
de notícias falsas tem a ver com o modo como se consome informação hoje em dia, né? Porque as pessoas não querem pagar por informação, consomem a informação barata, essa informação barata geralmente é falsa, mas ela é falsa, mas ela está de acordo com o que eu penso, então tanto faz se ela é falsa ou não, eu vou consumir ela. Hoje mesmo eu estava lendo alguém brincando no Twitter, brincando ali, né, criticando que um bom tema para mestrado é fazer uma relação do paywall com o consumo de notícias falsas, sabe? Porque é isso, sabe? As pessoas daqui a pouco não têm dinheiro para pagar vários jornais e tudo mais para consumir na internet e a notícia barata, ela não tem checagem. Por algum motivo ela é mais barata, não é só porque ela é democrática. Então, assim, acho que essas leituras, essas críticas o filme tem. A própria crítica da zumbificação da sociedade ali, né? A história do celular, porque eles separam o refeitório da universidade ali, lá é a mesa do Samsung, ali é a mesa do Apple, né? Que é os mais riquinhos e tal. Só que chega um momento em que tá todo mundo olhando pro celular. As pessoas estão uma do lado da outra, mas tá todo mundo no celular e dá um foco no menino ali que já tá treinado, né, nos filmes do Stephen King, porque ele já fez as 2 versões do It agora, né? Quer dizer, a versão, né, mas a parte 1, parte 2. E dá o foco nele e ele é o único que daqui a pouco tá olhando pros lados, assim, então... Mas também não sei se o filme entra muito nisso, assim, é uma crítica meio, não digo superficial, mas não é um filme que acho que se propõe a aprofundar muita coisa. Acho que que nem tu disse, assim, é um coming of age rápido e rasteiro, assim, mas agradável, assim. Acho que é um 7,5, assim, 7,5. Só o que eu acho é que não tem problema, assim, não solucionar os mistérios, não aprofundar tanto coisas que poderiam ser. Às vezes é legal ficar um pouco na superfície e deixar coisas abertas à interpretação. Só o que eu acho é que ele como a gente falou, ele tem um filme que tem 1h45 e ele é 2 filmes em um. Ele passa praticamente 1 hora só desenvolvendo a relação do guri com o velhinho. Dele lendo pra ele e tal, até ele ganhar o celular do pai e ir lá comprar e dar um iPhone também pro velhinho. Então, assim, fica muito tempo nisso, muito tempo, assim. É uma relação até bonita que vai se estabelecendo ali, recheada com algum mistério de saber quem é aquele bilionário, por que ele veio morar naquela cidade, ele tem um armário que é secreto, que não pode abrir e tal. Mas fica só naquela relação. E aí, quando falta 40 minutos de filme, é que essas coisas misteriosas começam a acontecer. E aí elas não tem. Eu até fiquei tentando interpretar, daqui a pouco achar, sei lá, uma alegoria, alguma coisa. As mortes têm a ver com essa coisa da tecnologia que o filme está levantando, mas não, na verdade não. Na verdade, ele levantou as discussões, ele mostrou essas questões todas, né, que o velho acabou prevendo do que aconteceria com as redes sociais, com as fake news. E depois, aí é como se virasse uma página, e aí começa uma outra história, que é depois do velhinho ter morrido, e aí o guri tentando se comunicar com ele e as pessoas virem acabar morrendo, assim. Então eu acho que nem se quisesse, não teria tempo mais de desenvolver, de mostrar por que isso está acontecendo e tal, porque ele ficou 1 hora criando essa relação, esse vínculo todo, para depois dar seguimento ali de uma forma que não tem muito, parece que não tem muito vínculo com a primeira parte, assim, sabe? E ao mesmo tempo também, a gente tá dando spoiler, eu acho, né? Mas o guri, ele tem uma questão de... Quando ele percebe que ele acaba tendo esse poder, né, que ele se sente mal com isso, e aí em algum momento ele vai lá e força que uma morte aconteça porque ele tá bravo, depois ele se arrepende, e aí tem a carta que o velho deixa pra ele falando de que eu não quero que você se torne... Sabe, é uma coisa que não tem muita ligação com a história em si. Então fica mesmo assim, fica meio raso e tal, mas é uma experiência legal, né? Cara, é bem isso, assim, é um filme que vai estar ali na parada na Netflix 2 semanas, vai ficar talvez essa semana em primeiro, e aí depois já cai, e quem for ver vai ver essas 2 semanas, depois... Acho que vale, acho que sim, é um bom entretenimento fast food, assim. Podemos ir pro bloco de dicas? Então, vamos lá, bloco de dicas. Quer começar ou começo eu, Henrique, nas dicas?
Vou começar eu, então. Aqui eu tava pensando, porque como eu só maratonei Halloween esses últimos dias, eu não vi nada além. E as outras séries que eu tô vendo, a gente vai fazer programas aqui, né? Um spoiler do C-Pop. A gente vai ter programa aí nos próximos dias de She-Hulk, de Anéis do Poder e daqui umas 2-3 semanas, né? De Casa do Dragão. Fora os filmes aí que vão estrear. Mas eu pensei em falar eu me lembrei de 2 filmes que são muito bons com a Jamie Lee Curtis, né? A nossa estrela do Halloween. Um deles, infelizmente, eu achei que tivesse disponível, mas pelo que eu vi aqui não tá. Eu sempre me baseio no site chamado Just Watch, que é para ver onde o filme tá no streaming. Eu achava que eu tinha visto a capinha, não sei se na HBO ou no Star Plus, mas aqui diz que não. Então, talvez tenha que recorrer a algumas baías aí para conseguir o filme. Mas, enfim, True Lies, um dos melhores filmes do James Cameron, com Arnold Schwarzenegger e a Jamie Lee Curtis. Ele é um agente secreto casado com a Jamie Lee Curtis e ela não faz ideia de que ele é um agente secreto. É um puta filme de ação e, ao mesmo tempo, é um filme que pende muito pra comédia. A cena em que ela faz um striptease pra ele sem saber que é ele, cara, é memorável até hoje. Então, não sei onde é que tá disponível, se é que tá disponível. Um outro filme é um filme um pouco mais antigo, é um filme de 88. Esse ele tá pra aluguel nesses VOD, que é Um Peixe Chamado Wanda. É um filme é dirigido pelo... Não é dirigido... Quer dizer, o John Cleese, que é um dos caras lá do Monty Python, ele tá na direção, mas ele não é acreditado, né? Oficialmente a direção é de Charles Crichton. Mas é uma comédia lá de 88 que tem a Jamie Lee Curtis, o John Cleese, tem o Kevin Kline, o Michael Palin, ou seja, é uma galera do Monty Python. O filme se passa em Londres, um bando de malandrinho tenta armar um assalto lá pra cima de uma veinha, e é isso, é uma comédia, só que ela não é uma comédia pastelão. Cara, eu lembro de ter visto há muito tempo esse filme, obviamente, mas ele é um pouco mais refinado, assim, ele tem umas cenas bem divertidas, assim. Então esse aí tá para aluguel, Um Peixe Chamado Wanda. Henrique. Pois é, eu também estou assistindo nesse momento só a única série que eu estou acompanhando, na verdade 2, A Casa do Dragão, estou vendo, espero ter a honra de ser convidado para o programa em que falaremos sobre ela. Estou vendo também a 3ª temporada de Atlanta, que está disponível em certas baías, como o Carlos falou. E deixo aqui a recomendação bem leve, aí, aproveitando que falamos de Halloween. Estreou, a gente até foi chamado para a cabine, eu não consegui ir, mas já está disponível no Disney Plus, se não me engano. Abracadabra 2, que é um clássico filme infantil de 1993. E aí nessa onda de nostalgia agora fizeram 29 anos depois a 2ª edição do filme, que obviamente não chega nem perto do primeiro, mas é bem legal, assim, dá aquele quentinho no coração para quem cresceu nos anos 90. Então tá, né? Era isso. A gente volta na semana que vem, ou talvez nessa semana, num episódio especial para dar conta de tudo que tá saindo por aí. Mas assim como o Halloween, vai ficar um mistério no ar quando é que a gente volta, certo? Lembrando, a edição desse programa é da Mariana Neck. Então, até qualquer momento. Um abraço e tchau.